Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Gleancast, o podcast da Glean. No episódio de hoje, nós contamos com a presença de Carol Larson. Ela é empreendedora, está há 26 anos nos Estados Unidos e fundadora do Larson Account Group. Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Pedro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu sei que vai ser uma conversa super interessante, conheço um pouco da sua história, já acompanhei, então sei que é uma história que acho que vai inspirar muitos dos nossos ouvintes. Mas, Carol, vamos começar aí pela linha do tempo, né, de como a gente gosta de falar. Como é que era a sua vida antes de ir para os Estados Unidos, aqui no Brasil? Bom, a história é longa, né? Você imagina, são 26 anos de história dos Estados Unidos, vivi no Brasil por 21. No Brasil, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava cursando a faculdade de Direito, estava no último ano, em 99, quando, sabe aquele momento da sua vida que você fala, meu Deus, e agora? Vou me formar, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Tem muitas indecisões, muitas dúvidas. E o meu irmão, provavelmente, quando ele esteve com vocês, ele deve ter comentado que ele veio antes que eu. Então, eu acordei um dia cedo para a faculdade, e naquela época não tinha celular, né? Eu estava saindo, o telefone de casa tocou, meu irmão no telefone, e aí, tá, tudo bem? Como estão as coisas? Eu falei, João, tá tudo do jeito, né? Faculdade, casa, não consigo trabalho, mas aquela dificuldade toda. Eu falei, por que você não aproveita, já que você está terminando a faculdade, e vem passar uns meses aqui? Quem sabe você não encontra alguma outra oportunidade, você gosta de estudar, sei lá, fazer uma outra faculdade. Quem sabe, acho que é uma boa ideia. Isso aconteceu, Pedro, por volta das 7 horas da manhã. Eu sempre conto essa história, as pessoas não acreditam. Eu me embarquei para Orlando nesse mesmo dia. A ligação de 7 horas da manhã, eu entrei Nossa! no mesmo dia. Eu entrei em contato com meus pais e falei, eu tô indo para os Estados Unidos, vou ficar um tempo com meu irmão. Você tá ficando louca? Já não basta ele ter ido, agora você vai também. Eu falei, não, vou ficar só um tempo e vou. Contra a vontade de todos, arrumei minha mala e embarquei no mesmo dia. Cheguei em Orlando no dia seguinte. E aí começou minha trajetória em solo americano. Cheguei, E apesar de ter meu irmão aqui, né? Imagina como era Orlando há 26 anos atrás. Não tinha essa facilidade de você encontrar brasileiros, de você poder pedir um conselho, falar o que eu faço, por onde eu começo. E cheguei na casa do meu irmão, eu muito agitada, sempre fui assim, não consigo ficar parada. E aí eu encontrei um jornalzinho lá, brasileiro, o qual tinha, assim, vagas de trabalho para brasileiros em hotéis, todas as posições. Só que eu não tinha a mínima ideia do que eram essas vagas de trabalho. Eu achei bonitos os nomes que eu estava lendo ali, né? O inglês era muito ruim na época. Uhum. E eu liguei, falei, posso passar por uma entrevista? Pode passar por uma entrevista. Fui para a entrevista. Meu primeiro trabalho foi no hotel, onde meu irmão trabalhava também. Meu irmão era houseman, não sei se vocês sabem o que é. Aquele Nessa, funcionário. nessa época ele já estava há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu acho, eu posso estar enganada, tá? Eu acho que meu irmão veio 9 meses, um ano antes que eu. Eu não tenho certeza da Eu não data. lembro também o ano. Meu irmão acabou vindo, ele veio, ficou um período, voltou e veio de novo. Então, eu não sei exatamente, mas mais ou menos um ano. E aí eu fui trabalhar nesse hotel de housekeeping, arrumadeira, faxineira, fazia os quartos, limpava os banheiros. Nessa época, meu irmão era aquele que fazia o abastecimento da geladeira, sabe, do frigobar. Ele tinha um carrinho, Uhum. passava nos quartos abastecendo. E eu achei o máximo, sabe, Pedro? Todo mundo fala, nossa, mas você estava cursando direito, veio de uma família, assim, que o pai é médico, então não encaixava muito com o perfil o qual nós saímos no Brasil e o que nós viemos fazer aqui. Mas eu achei aquilo o máximo, eu amei. Só, assim, de estar nos Estados Unidos, estar tendo a minha independência, ganhando meu próprio dinheiro, eu Uhum. achei incrível. E eu acabei ficando em hotel mais ou menos 6 meses. Depois de 6 meses, eu acabei indo para a limpeza de casa, de férias, que era muito interessante na época, porque apesar de a gente estar trabalhando, ganhava-se muito pouco. Então, era difícil para pagar aluguel, pagar a prestação de carro, compra de supermercado. Então, nas casas de férias, era interessante, porque os hóspedes, quando vão embora, eles são de outras cidades, de outros estados, de outros países, então eles acabam deixando na geladeira um monte de comida. Eles deixam as coisas de cozinha, coisas de banheiro, produtos de limpeza. E como é casa de férias, você tem que limpar e tirar tudo. Você não pode deixar nada na casa.
Então foi um Uhum. período assim que me ajudou muito, porque eu não precisava comprar comida, não precisava comprar produto de limpeza para limpar as casas. E assim foi. Até que um belo dia, estava muito feliz já com a limpeza de casa de férias, porque eu ganhava mais do que eu ganhava trabalhando em hotel. Eu estava na casa do meu irmão. Meu irmão, ele tinha acabado de se casar. E eu saía do trabalho e assim fui para lá. E aí o telefone tocou, eu fui atender. E era uma ligação para uma pessoa da família que morava com eles na época. E era de um escritório de contabilidade. E a pessoa falou: eu queria falar com a fulana, a gente está com uma vaga de secretária, e a gente sabe que ela mora aqui há muitos anos e precisa ser fluente em inglês. Eu falei: tudo bem, eu dou um recado para ela. E era muito comum na época, Pedro, você perguntar quanto paga, né? O quanto é o valor da Aham. hora. Eu perguntei: quanto vocês estão oferecendo? Eles me falaram: US$ 250 a semana. Aí, quando essa pessoa chegou em casa, eu falei: olha, ligaram de tal lugar, te solicitando para uma entrevista, o lugar é tal, tal e tal, e eles estão oferecendo 250. Ela falou: cara, nem pensar, imagina que eu vou ir trabalhar para ganhar US$ 250 a hora. E eu estava bem com a limpeza, feliz financeiramente, mas obviamente que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida, apesar de ser um trabalho muito digno. Eu sempre Aham. digo isso. Uma coisa que os Estados Unidos me ensinou foi a respeitar mais ainda aqueles profissionais que nos servem, né? Aquela pessoa que nos serve no restaurante, o atendente de um hotel, a pessoa que está limpando os quartos, porque muitas vezes no Brasil a gente tem uma cultura de passar despercebido, parece que a gente não está vendo aquela pessoa que está se dedicando tanto para te atender. Então foi uma coisa que eu aprendi a valorizar muito. Legal. Só que eu falei, eu preciso de arrumar cama, limpar banheiro, eu vou continuar sempre arrumando cama e limpando banheiro. Não tem mais para onde ir. Falei, olha, acho que eu vou entrar, vou aceitar essa oferta, né? Ia ser Mas muito, essa, mas mas essa época você já estava quanto tempo nos Estados Unidos? muito pouco tempo, Pedro. Eu fiquei 6 meses com limpeza de hotel, aí, mais ou menos, tá? Aí eu fui para Aham. limpeza de casa, e de limpeza de casa, eu fazia limpeza de casa durante o dia, e à noite eu limpava um restaurante que tem ali no Milênio, que é o Cheesecake Factory. Eu acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio para quase 2 anos eu fiquei nessa jornada de café Mas da manhã, limpeza de casa, hotel. e o inglês já estava bom nessa época ou ainda era um desafio? Olha, quando eu morava no Brasil, eu estudava, eu fiz inglês na cultura inglesa, e acabei terminando meu curso de inglês, só que não falava nada. Eu lembro quando eu cheguei no hotel o primeiro dia, que a supervisora falou comigo, eu falei, não é possível que essa mulher tá falando inglês, gente. Eu falei, eu estudei tantos anos em inglês, tantos sábados, que eu odiava acordar cedo para ir para aula e não conseguia entender nada. Então, não entendia nada. Essa é a pior parte que tem quando você chega aqui. Você sente assim um total analfabeto, porque você escuta as pessoas falando, as pessoas olham para você, riem, falam alguma coisa, você não entende nada. Uhum. E a história engraçada é justamente essa: eu não entendia nada, não entendia nada, me comunicava tipo assim, que nem índio, né? Escrevia alguma Uhum. coisa quando precisava e mostrava. E aí fui para entrevista nesse escritório. Esse escritório era de uma brasileira, então ela falava português. E justamente ela precisava de alguém que falava inglês, porque ela não falava bem inglês. Então ela precisava de Aham. alguém que substituísse o inglês dela. Aí fui para a entrevista, a primeira pergunta: fala inglês? Fluente. Mentira, não falava inglês fluente. E aí batemos um papo lá e ela gostou de mim, falou: nossa, adorei você. Pode começar amanhã? Eu falei: posso começar amanhã. E aí comecei. Aí vem muitas histórias engraçadas, né? O telefone tocava, quando era inglês, eu falava hello. Aí a pessoa falava alguma coisa, eu falava, you called the wrong number. Tipo, você ligou para o número errado. Era a única frase que eu tinha preparado para falar. Olha o absurdo. Imagina A o quantidade de novos laboratório clientes, que eu sou hoje. a, a quantidade de novos clientes do escritório despencou, né? Porque todo dia ligava um novo cliente, não é mais aqui, mudou o número. Mas o engraçado é que os clientes que falavam inglês, eles não eram, as ligações, desculpa, em inglês não eram clientes, porque o escritório atendia só o público brasileiro. Só que precisava falar inglês, por quê? Porque na Receita só se fala inglês, no Estado só se fala inglês, nos condados só se fala inglês, então tinha muita coisa interna para resolver que você precisava pegar o telefone e ligar. Então, e foi assim que eu consegui melhorar meu inglês com o passar do tempo. E aí, no começo, você ligou para o número errado, você ligou para o número errado. Aí, ela falou: olha, Carol, precisa ser na Receita. Tá aqui o caso, me explicou o caso super detalhado. Você vai falar isso, isso, isso. E ela do meu lado. Aí eu falei: ok, não tem problema.
coração vindo na boca, né? Eu falei, meu Deus, agora ela vai escutar o Deus de índio, eu vou ser mandado embora, e eu estava adorando o trabalho. Mas foi, com a cara e com a coragem, fiz a ligação. Ela do lado achou o máximo, porque ela não entendia, ela achou que eu estava falando muito bem. Só que eu devia estar falando assim, que nem um tupi-guarani, né? O inglês que eu devia estar tentando ali. E aí foi, Pedro. Aí eu fiquei nesse escritório por um ano com essa pessoa, e essa pessoa, ela engravidou, e ela já tinha uma idade mais avançada, e ela acabou vendendo esse escritório para uma pessoa da Colômbia. E eu acabei sendo vendida. E nessa época, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu já tinha estudado muita coisa, já tinha aprendido muito sobre contabilidade, eu já estava fazendo contabilidade, eu já estava fazendo impostos. E quando essa pessoa comprou o escritório, ele era contador na Colômbia, mas ele não conhecia as regras americanas. E eu, ao contrário, eu não conhecia tanto de contabilidade, mas eu conhecia as regras americanas. Então, foi assim, uma parceria boa, só que eu era funcionária dele. E Sim. começou tudo muito bem, até hoje eu converso com ambos, mas depois de quase um ano, a gente começou a ter alguns assim, desentendimentos na parte operacional. O escritório começou a crescer, a comunidade brasileira começou a aumentar, na época foi implementada uma lei que todo mundo que trabalhasse com a construção era obrigado a ter uma empresa, era obrigado a ter um seguro. Então, assim, o escritório foi de 50 clientes para 200 clientes, vamos dizer assim, num período de 2 anos e meio. E eu tinha ideias novas de expansão, um lugar maior, apesar de ser funcionário, eu falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele não. E aí foi quando veio a ideia, eu sentei com ele e falei, olha, eu acho que, imagina, três anos de experiência que eu tinha, eu cheguei para ele e falei, eu acho que já está na hora de eu abrir meu próprio escritório. Ele, mas como, Carol, você não está na faculdade? E aí eu esqueci de uma parte, que quando eu comecei no escritório lá como secretária, eu Aham, entrei na faculdade de contabilidade. Então eu estava cursando a faculdade trabalhando. E você não aham. se formou ainda, ainda faltam anos para você se formar, não tem problema. Eu vou abrir meu escritório só com serviços de assessoria contábil, e assim que eu me formar, eu mudo o nome do escritório e coloco realmente que eu sou uma contadora. E assim foi. Em final de 2003, foi 2003 isso, eu saí do escritório e montei a Larson Accounting Group, que na época não era Larson Accounting Group, né? Uma empresa chamava o meu nome, era Carol Larson, só o nome, e aí a Aham. história começou. E aí Entendi. tudo aconteceu. Mas essa, quando você estava falando da questão do telefone, eu comecei a refletir agora que é interessante que hoje em dia a comunicação é muito mais escrita do que falada, né? Então hoje você se vira muito mais fácil escrevendo textos, assim, falando, se comunicando por textos do que falar, assim, é muito mais fácil para você que não sabe inglês de fato se comunicar por texto, porque você usa ferramentas, enfim, tipo Google Translate ou alguma coisa de inteligência artificial. No próprio WhatsApp, você escreve na língua portuguesa e vai a mensagem enviada na língua que você quiser. Entendi. Mas voltando ao Larson, a Carol Larson aí, como a primeira empresa, nessa época, então, a ideia era atender esse público de construção, que acho que que foi o que começou a fazer o escritório antigo ganhar corpo, e foi esse nicho aí que você atingiu no começo, ou tinha outros clientes que fazem um volume também no escritório? Eu sempre digo, Pedro, que os Estados Unidos ele passa por uns ciclos, né? Então, lá em 99, quando eu cheguei, é, era muito difícil você encontrar brasileiros que tivessem, por exemplo, um escritório de contabilidade, ou que fossem advogados, que pudessem exercer aqui, ou que tivessem um comércio. Era muito comum o brasileiro vinha para cá sempre já sabendo que o homem ia para a construção e a mulher ia para a limpeza. Então, era uma população muito grande já, com pouca informação, e o país exigindo estas obrigações, né? Empresas, seguros, etc., como eu disse. Então, inicialmente, o meu público era o pessoal da construção, o pessoal da limpeza, tinha um ou outro, tinha um mercadinho brasileiro, tinha uma padaria brasileira, tinha uma oficina mecânica, tinha uma outra pessoa que era de marketing. Então, tinha assim, um ou dois de cada segmento, não é nada como hoje. Eu tenho 100 clientes são corretores, 100 clientes que tem. É muito diferente. Então, quando eu comecei, a Uhum. oportunidade veio para assessorar, assim, com básico, abrir empresa, contabilidade, consultoria de negócios mesmo, de como conduzir a empresa em parte administrativa e financeiro.
com o passar dos anos, o público brasileiro foi evoluindo, então foram oportunidades diferentes. Então, de 2003 até aproximadamente 2007, o meu público era exclusivamente o brasileiro que morava em Orlando e que era um profissional liberal ou que tinha um pequeno negócio. A partir de 2007, você vai lembrar daquela crise imobiliária que nós tivemos, que foi assim, o pior foi 2008, 2009, e o brasileiro, muito criativo como sempre, viu uma nova oportunidade de vir investir nos Estados Unidos. Então, assim, a gente teve uma invasão de investidores que chegavam, compravam 10 imóveis, 7 imóveis, 20 imóveis, e um público diferente. Era um tipo de consultoria diferente, um tipo de contabilidade diferente, tipo de tributação, tudo diferente. Então, eu falei, uma outra oportunidade. Então, foi aí, né, bem entre 2007 e 2008, que a empresa deu aquele jump. Então, eu fui de uma pequena empresa, vamos dizer assim, para uma média empresa. E aí, Entendi. nesse momento, eu abri um outro departamento dentro da empresa. Então, era só accounting e tax preparation, que seria contabilidade e preparação de imposto. E aí, eu abri a parte para o não residente, que era a consultoria fiscal para aquela pessoa que queria investir, mas que não ia morar aqui. E foi o departamento que a gente chama de International Division. E aí foi assim, olha, Pedro, você tem uma ideia? 2008, eu estava num espaço que eu tinha aproximadamente uns 8 funcionários. Em 2009, com essa invasão e os contratos que eu fui fechando com algumas construtoras que estavam vendendo imóveis para os brasileiros, os bancos que estavam leiloando as casas, porque todo mundo perdeu os imóveis, começou a me dar uma demanda muito grande. Eu tive um cliente que chegou e falou assim, eu tenho 250 clientes para você atender este mês. E eu quero que você crie um departamento exclusivo, que são meus clientes VIP, que estão comprando imóveis de um empreendimento que eu tenho. Então, você imagina, de 10 funcionários, não tinha como. Eu tive que mudar de espaço, eu comprei o meu primeiro espaço, um espaço maior, o time foi crescendo, nós fomos de 8, 10 funcionários para 20 funcionários, e aí foram anos incríveis, 2008, 9, 10, 11, 12, e aí outro momento veio. Acho que foi quando a Dilma foi eleita, não lembro exatamente que ano foi. A Dilma acho que é de 2000 Acho que é 2000, ela, o 10, primeiro, acho que o primeiro, eu não lembro quando foi, mas eu acho que foi entre 10 e 12 no máximo. eu acho que o primeiro ano de governo foi 2011, eu acho, ou 12, ou 13, desculpa. Eu acho que foi nessa época. E foi nessa época que apareceu outros tipos de brasileiro. Aquele brasileiro empresário, grandes empresários com poder aquisitivo muito alto, pessoas que estavam buscando sair do Brasil devido à insegurança política e todas as outras questões, e queriam trazer patrimônio para cá, queriam dolarizar e queriam se mudar. Então, esse brasileiro mais sofisticado, vamos dizer assim, a necessidade dele já não era mais abrir uma empresa, porque ele não vai fazer um negócio. O negócio dele era como proteger o patrimônio e evitar a tributação, porque os Estados Unidos ele tributa globalmente. Então, o empresário com os negócios lá no Brasil, vivendo aqui, ele é tributado sobre o que ele ganha lá. Então, se você não tiver um planejamento fiscal e tributário durante esse planejamento pré-migratório, você vai ter um grande problema quando chegar aqui. Então, foi quando surgiu aí o terceiro departamento da empresa, que é o departamento que eu lidero hoje, que é a parte de planejamento, que é a Global Tax Advisors, o qual a gente começou a estudar, assim, intensivamente a legislação não só do Brasil, mas como a de outros países, porque os brasileiros hoje estão em tudo quanto é lugar, Europa, Emirados Árabes, Ásia, então tinha que começar a entender um pouquinho mais dessa tributação internacional. E foi quando eu decidi me especializar na parte de tributação global. E o que hoje, como eu disse, é o departamento que eu lidero, que é a parte de planejamento. Interessante. E dessas 3 áreas hoje do escritório, da contabilidade lá do começo, dessa parte de assessoria de não residentes e do Global Tax, o que assim, o Global Tax é o maior, digamos, setor da empresa hoje, é o que representa maior, digamos, rendimento, ou é o que você enxerga também como mais promissor, digamos assim? Ele é muito promissor, tem crescido assim, numa proporção maior que os outros cresceram, mas ele não é o maior. Hoje, meu carro-chefe ainda é a contabilidade e a preparação de impostos. Então, assim, para você ter uma ideia,
Só o ano passado nós preparamos aproximadamente 5 mil impostos. Então, é um volume assim muito grande que nós temos, contanto que o escritório é bem diferente da maioria dos outros escritórios, inclusive os americanos, porque a gente não tem aquela sazonalidade que é janeiro, abril, quando se entrega o imposto. A gente tem janeiro, dezembro. O que é bom por um lado, mas extremamente cansativo, porque aqui nós temos a oportunidade, se você não conseguir entregar seu imposto até a data final, que agora é terça-feira, 15 de abril, você pode fazer uma extensão. Com essa extensão, você pode entregar o seu imposto até o final do ano. Então, literalmente, a gente passa 12 meses fazendo impostos e atendendo clientes novos que vêm à procura de impostos e de contabilidade. Então, o número 1 é contabilidade, planejamento e preparação de impostos. Em seguida, vem o departamento internacional, que também aumenta, todo ano aumenta, assim, de forma super expressiva a quantidade de clientes. E a parte do planejamento, em termos financeiros, por ser um trabalho que é muito mais técnico e envolve profissionais mais qualificados. Então, na minha equipe, eu tenho advogados aqui, advogados no Brasil, eu como consultora internacional, especializada em tributação global. Então, é um serviço que tem um ticket mais alto. Então, Uhum. assim, a representatividade financeira dele é quase igual a dos outros que tem um volume muito maior. Mas o carro-chefe em volume é Perfeito. realmente a contabilidade. Não tem como, tá na veia essa contabilidade. E você vê uma evolução, assim, você percebe na sua base de clientes alguma evolução, digamos, dos estágios, em termos de áreas da empresa? Então, por exemplo, uma pessoa abre uma empresa nos Estados Unidos, começa a operar, é seu cliente na área de contabilidade, aí agora ele faz um investimento como não residente ainda nos Estados Unidos e depois, não, agora eu quero mandar todo mundo para os Estados Unidos, a família inteira. Existe é comum ter essa evolução, assim, dos empresários brasileiros nesses... Sem dúvida, e eu fico assim, tão feliz que os meus clientes, Pedro, acabaram se tornando amigos, porque eu fui a primeira contadora brasileira nos Estados Unidos licenciada. A primeira pessoa que o pessoal que tem o tempo que eu tenho nos Estados Unidos, 30 anos, 25 anos, 20 anos, tiveram a oportunidade de conhecer para ajudar. Então, eu atendia, por exemplo, os pais, hoje eu atendo os filhos, eu já estou atendendo netos, então tem uma história assim muito interessante e de ver a evolução do negócio. Isso assim me deixa muito, muito satisfeita. Já é aquele cara que chegou pequenininho, falando, por favor, me ajuda, parcela a abertura da minha empresa, eu preciso começar e não tenho dinheiro, e hoje você vê onde a pessoa está. Então, Uhum. isso é muito, eu sempre digo, nós brasileiros somos um povo assim diferenciado. O brasileiro, onde ele coloca a mão, ele faz a diferença mesmo. Então, tem aquele pequenininho começou com uma empresa de construção, aí foi evoluindo, virou investidor, começou a comprar imóveis, e hoje é um super empresário. Então, ele precisa de mim para o planejamento estratégico. Então, tem Entendi. bastante, bastante. Legal. E nessa parte do planejamento tributário, enfim, em outros países, em global, eu entendi que tem uma interseção muito grande na parte imigratória, né? Então, eu já escutei isso em outros lugares, que você, quando vai se mudar definitivamente dos Estados Unidos, tem que já fazer o seu planejamento, porque se você recebe, enfim, a residência ou o green card lá na frente e não tivesse preparado, talvez você tenha que pagar muito imposto se não tiver feito o caminho correto. Vocês também prestam esse serviço de assessoria de imigração? Vocês fazem isso via parceria? Como é que funciona isso no escritório hoje? Olha, eu não presto serviço de imigração direto relacionado ao visto, tá? Porque isso tem que ser feito por um advogado de imigração licenciado aqui. Isso é muito importante, porque tem muito brasileiro que perde a oportunidade de ter um green card, um visto, porque acaba fazendo um processo migratório com uma pessoa que não é advogado. Como na minha área, dentro do direito migratório, também existe uma série de regras e de leis. Não é só você preencher o papel, como muita gente acha. Então, nós não fazemos a parte de visto, mas a gente tem muita experiência com visto de acompanhar todos os clientes. Então, a gente consegue auxiliar no planejamento pré-imigratório, na parte fiscal, tributária e sucessória. E também conseguimos dar as dicas para os clientes com os cuidados que tem que ter com o processo imigratório em si, com o visto, com o green card. Porque, às vezes, a conversa com o advogado é muito rápido, você fala com o assistente, então você vê as pessoas cometendo muitos erros durante o processo. Então, a gente auxilia, a gente quer abraça o cliente, tenta auxiliar,
em todas as pontas, para que ele tenha dentro de um espaço só, a gente consegue esclarecer todas as dúvidas e resolver os problemas que o imigrante encontra logo que ele chega. Entendi. E falando nessa parte também migratória, a gente teve, assim, tá vendo uma discussão a respeito do aumento, digamos, da barreira contra os imigrantes ilegais, enfim, do novo governo Trump. Como é que você está vendo isso no geral, assim? Porque eu entendo também que o seu perfil de cliente é um pouco diferente, digamos, daquele que está sendo combatido, né? A gente está falando aqui de pessoas que querem entrar legalmente no país, enfim, trazer seu patrimônio, que eu imagino que isso é uma coisa mais welcome para o país, né? Assim, tipo, é bem vista assim, pelos Estados Unidos. Mas qual a sua visão, assim, nesse sentido, de toda essa movimentação contra, enfim, esses imigrantes legais e do que está acontecendo agora? Olha, deixando bem claro que é a minha opinião. Eu acho o Trump um tremendo negociador, né, e um jogador. Várias coisas que ele fez, inclusive recentemente, eu não concordo, uma questão das tarifas alfandegárias, né? Mas eu acredito, e ontem estava até discutindo numa outro podcast que eu fui gravar, que isso tudo é para ele criar um favor, né, especialmente com a China e com os outros países, para depois ele ter oportunidades de negociar. Então, essa questão imigratória, todos nós que moramos aqui há muito tempo, a gente sabe que sem imigrantes nos Estados Unidos não teria uma série de serviços, né? Especialmente esses serviços que a gente estava falando no início. Então, eu acho que está tendo muita especulação sobre, o Trump está deportando todos os imigrantes. Não são todos os imigrantes. Então, toda vez que eu vejo um caso nas redes sociais ou nas notícias, eu vou atrás, a fundo do caso, e você vai ver que é uma pessoa que já tinha uma corte marcada, uma pessoa que já tinha uma ordem de deportação, pessoas que já cometeram crimes, que já estavam sendo buscados pelo FBI ou pelo ICE. Então, não é aquele imigrante que simplesmente perdeu o status. Pode ter acontecido um caso ou outro, mas, na minha opinião, realmente, esse tipo de imigrante não deveria estar aqui. Então, nós temos imigrantes, você mencionou, talvez não seja o meu público. Eu tenho todo o público. Eu tenho imigrante que está aqui 100% legalizado, eu tenho imigrante que está aqui há 30 anos que não tem nada. Mas pessoas que entraram pela porta da frente também, esse é outro ponto. E aquelas pessoas que cruzam a fronteira, você imagina o risco para o país. Imagina se o Brasil hoje abre as portas e todo mundo do Paraguai começa a cruzar para o Brasil de forma assim, aleatória, sem fiscalização nenhuma. Vai vir gente boa, vai vir gente ruim, vai vir muito problema, vai vir muita solução, tudo vai aparecer. Então, eu acho que para os próximos meses, muitas coisas vão acontecer, especialmente com a parte da imigração. O país está com uma dívida enorme, que o mundo todo sabe. Inclusive, o Trump começou a vender aqueles vistos milionários, né? Que antigamente um EB5, que se aproximava muito, por exemplo, um Golden Visa em Portugal, era vendido por 850 mil, $1 milhão com as taxas. Hoje, ele está oferecendo os vistos por 5 milhões. Mais de 1.000 vistos já foram vendidos. Então, assim, essas estratégias dele vão ajudar bastante, só que essa questão imigratória, eu acho que ele vai fazer uma limpa mesmo dessas pessoas que são um risco para o país, e talvez, novamente, minha opinião, venha alguma coisa para beneficiar aqueles que estão fora de status e que possa vir um programa. Pagou imposto nos últimos anos, então, se você me provar que não tem recorde criminal, é uma série de coisas, né? Então, por enquanto é tudo muito especulação, mas a gente acredita que isso deva acontecer. Então, eu não acho que é tão assim, perigoso, vamos falar, como todo mundo está falando, o governo do Trump. Eu acho que tem muita estratégia aí, e como eu disse, como um bom jogador, obviamente que ele pode errar também, mas eu acho que ele está muito bem assessorado, eu acho que coisas boas virão. Sim. Não, é interessante, você falou. Eu nunca li esse livro, mas eu tenho um amigo que já leu o livro de negociação do Trump, né? E ele fala que uma das estratégias que ele conta no livro é justamente isso. Você sempre estressa ao máximo o outro lado, fazendo a coisa mais absurda possível, justamente para quando você voltar para a conversa, tipo, a pessoa meio que tentar meio que só reduzir aquele ponto extremo, né? E aí você já ganha um poder de barganha ali, né? Exatamente. É igual o negociador turco, né? Você chega para comprar um produto na Turquia, ele coloca um valor absurdo. Tipo, quanto custa essa caneta? $2.000. Porque eles estão acostumados a negociar.
No final, você compra a caneta por $10 e você sai super feliz, porque a caneta valia 2.000, só que ela não vale nem 10 o preço final do que você comprou. Mas é basicamente isso, essa estratégia dele, e espero que realmente essa seja a ideia dele. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Entendi. E a gente está agora no meio dessa gravação, a gente está vivendo o momento do tarifaço, né? Que aí está impondo as tarifas alfandegárias, enfim, para produtos também, saindo um pouco da imigração, mas falando de comércio global. Você acha que a questão essa questão dos impostos, enfim, para produtos, produtos comercializados entre países, ela pode, digamos, desdobrar talvez para essa questão da taxação global ou dificultar um pouco para gente que quer levar patrimônio para os Estados Unidos, enfim. Eu sei que minha pergunta parece meio absurda, que provavelmente não, mas como é que você vê, digamos, esse posicionamento, enfim, em termos de protecionismo entre países para o imigrante, para a pessoa que quer se mudar para os Estados Unidos, levar patrimônio, esse tipo de coisa? Olha, eu acho que se continuar no caminho que está, que eu não acredito que vai, né? Imagina, 104% de produtos da China, 84% de imposto para produtos americanos entrarem na China, isso é impraticável. Isso vai viabilizar tudo. Você imagina, o Amazon vai deixar de existir, Shein vai deixar de existir, Shopee vai deixar de existir, a Shopee é no Brasil, não aqui. Então, imagina, o mundo hoje está acostumado com essa praticidade de entrar, comprar coisas baratas, que entregam na porta da sua casa, e, consequentemente, todos os empresários e grandes empresas que estão envolvidas nesse cenário. Então, sim, se eu estiver enganado e o Trump seguir com essa ideia dessa tarifa absurda para a entrada dos produtos, eu acho que a gente vai ter um grande problema, especialmente brasileira, porque eu tenho grandes empresas brasileiras hoje aqui nos Estados Unidos que trazem produtos do Brasil, inclusive para vender aqui, trazem produtos de outro lugar do mundo. Ou pessoas, sei lá, quando a gente trabalha com bebida, que é muito comum trazer bebidas de outros países hoje para cá, vai inviabilizar tudo. Então, por isso que eu acredito que isso faz parte do perfil de negociador do Trump para resolver alguma coisa, porque na prática é um caos. Se Uhum. eu estiver errada e tudo seguir como está, vai ser um caos. Então, vai ficar muito difícil para o brasileiro, sim, aquele que tem negócios aqui, trazer seus produtos. É, vai inviabilizar totalmente a dolarização que a gente vem falando há tantos anos, que é uma coisa que acho que todo brasileiro deveria pensar, ter uma parte do seu patrimônio dolarizada, mas hoje isso está causando uma grande insegurança. Então, a insegurança Uhum. imigratória, junto com essa insegurança de governo, questões fiscais, isso está causando muita insegurança. Então, a gente percebe que desde janeiro você não está tendo uma busca tão grande como a gente sempre teve de empresários querendo saber como dolarizar, como internacionalizar, porque está todo mundo esperando, está todo mundo com medo. Então, Uhum. eu realmente é difícil dar assim uma posição porque tudo é especulação. Então, pelo que a gente tem visto na mídia, e a mídia também não é mais neutra, né? Eu estava assistindo um canal ontem à noite, a CNN, é um absurdo você ler o que está acontecendo e depois você assistir na televisão o que o repórter fala. É tipo, para convencer você a acreditar naquilo que eles querem que você Uhum. acredite. Perfeito. É bem isso. Carol, entendi. Agora vamos um pouco voltar um pouco para a jornada dos empresários brasileiros, que eu tenho curiosidade, assim, dado que você está há muito tempo, né, se relacionando com, enfim, empreendedores brasileiros nos Estados Unidos, enfim, servindo há tanto tempo, aí mais de 20 anos com a sua empresa de contabilidade. Você enxerga uma diferença do perfil você já falou um pouco do tipo de negócio mais cedo, né, que o tipo de negócio dos brasileiros acho que mudou um pouco, mas você enxerga a diferença também no perfil das pessoas que estão empreendendo hoje nos Estados Unidos, os brasileiros que estão que são seus clientes em relação ao que era, sei lá, 2003, 2005, por exemplo? Ou não? Você acha que a cabeça é a mesma, o tipo das pessoas é o mesmo? Não. Tem muita coisa, não é o mesmo. Tem muita coisa que se assemelha, óbvio, nós somos brasileiros, mas assim, hoje o perfil do imigrante, ele já pensa no planejamento, ele sabe que ele não pode vir sem antes entender essa questão migratória, regras locais, as questões fiscais e tributárias, porque como você vai mudar para um país sem você saber? Eu me mudei sem ter a mínima ideia.
o que era de imposto, como era a regra, se meus pais morressem, como seria herança. Então, eu fui uma pessoa que vim dessa forma, eu tinha 21 anos de idade, né? Então, hoje as pessoas estão muito bem informadas. Eu tenho um cliente que vai se mudar em 2028 e a gente já está fazendo planejamento agora, 4 anos de antecedência. Então, um cliente que tem um grupo de empresas muito grande no Brasil, ele sabe o risco dele se mudar sem esse planejamento, então já começa assim, bem antes. E a cada tempo você percebe que o brasileiro, a gente conversa muito, né? Não é como um americano entrar dentro do elevador e puxar assunto. A gente brasileiro entra dentro do elevador, a pessoa fala oi, você já começa a conversar. Então, está espalhando muito rápido para aqueles que têm o interesse de se mudar o que é necessário ser feito. Então, acho que isso tem auxiliado a mudar o perfil do imigrante. Então, tem gente que já vem antes para definir escola de filho, onde vai morar, saber se gosta do bairro, fazer o planejamento pré-imigratório, falar com o advogado. Quantas milhões de famílias chegavam aqui antes com a malinha na mão, com o filho, não sabia nem onde ia morar, ia para um hotel para depois procurar um lugar para morar. Então, sim, o perfil do imigrante, o brasileiro evoluiu bastante nesse aspecto. Legal. E mesmo com essa evolução, assim, você percebe algum erro mais comum, assim, que em geral as pessoas ainda cometem, algum equívoco que vale de ser destacado? Sim. Consultoria não especializada, porque hoje o que mais tem com redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, um monte de gente falando, desculpa, um monte de besteira. E as pessoas começam a seguir, acham o conteúdo interessante porque a pessoa fala bem. Então, muita gente vindo com estruturas de empresas criadas de forma errada, com tributação que penaliza ao invés de beneficiar, trazendo negócios de forma desestruturada, sem primeiro entender a cultura, o tipo de público que vai atender, quem vão ser os parceiros para te fornecer mercadoria. Então, tem muito ainda, como também tem muita gente fazendo certo. Mas eu acho que o erro mais comum do imigrante é acreditar numa coisa que viu na internet, sem se certificar, sem falar com alguém que viveu a experiência. Olha, é assim mesmo, como que funciona? Especialmente quando você é empresário. Porque eu tenho assim, às vezes quando eu vou para dar palestra, tu fala, conta cases de sucesso e cases que deram errado. Tem muito case de sucesso, mas tem muito case que deu errado, porque a pessoa se mudou. Vou dar um exemplo. Restaurante japonês, brigaderias e paleterias, ok? Muito comum no Brasil, todos que abrem é um sucesso, ou quase todos, né? Porque o brasileiro adora isso. Só que a forma de preparo do sushi que o americano gosta é diferente da forma de preparo que o sushi que o brasileiro faz. Então, o brasileiro vai ter um monte de cream cheese, batata palha, maionese. Um americano nunca vai gostar disso. Posso te afirmar. Eu que moro aqui há 26 anos, quando eu saí do Brasil, acho que até existia sushi, mas eu nunca tinha comido. Acho que não era uma coisa comum. Eu lembro um cliente que eu fui dar uma assessoria e eles investiram quase US$ 2 milhões em um restaurante aqui em Orlando para criar um restaurante replicando exatamente o que ele tinha no Brasil, que era um case de sucesso. E eu falei para ele, então, na primeira consultoria eu já falo, não adianta replicar, não adianta trazer o seu produto igual. Então, é que nem aquela marca do Vinário Castelo, de cada país ele tem uma embalagem, um rótulo, tem até o teor de acidez dele, ele varia de país para país. Então, você tem que adaptar o seu produto para chegar aqui. Enfim, ele montou um restaurante, durante essa reforma, uma série de coisas aconteceram. O dólar, quando ele começou, devia estar 2, o dólar foi bater 4, já veio um prejuízo maior, eles começaram a se descapitalizar. Aí, o restaurante ficou pronto, chegou no momento de elaborar o cardápio. E como eu estava participando do processo de consultoria, eles me convidaram para fazer um texto. Falou, Carol, você poderia vir, você que mora aqui há muito tempo, conhece muita coisa, você poderia vir fazer um texto do nosso cardápio? E eu tinha que ser muito sincera, né? Eu disse, olha, que ele começou a servir, eu falei, olha, tá muito boa a apresentação, só que eu, Carol, não comeria aqui de novo. Como assim? Por que a pessoa ficou muito chateada? Por que você está falando isso? Nós somos os melhores no Brasil. Eu falei, esse paladar, o gosto e o que você colocou no sushi, eu nunca tinha comido. Então, para mim, o meu paladar não está acostumado com isso. Ah, não, mas você mora aqui há muito tempo. Eu falei, eu moro aqui há muito tempo. O americano nasceu aqui. Você não pode depender somente do brasileiro para levar o seu negócio para frente. Se eu for depender só de brasileiro, amanhã ou depois o brasileiro está proibido de entrar aqui, seu negócio acabou.
Uhum. Então, coisas nesse sentido. E ele seguiu, é uma história triste, é um caso que não deu certo, gastou esses 2 milhões, aí tiveram que pegar um empréstimo aqui para abrir o restaurante. Tentaram 6 meses, foram se endividando, 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 fecharam, foram embora, sem menos 3 milhões de dólares, vamos dizer assim, no bolso, devido Uhum. à falta de planejamento, à falta de estudo, à falta de pesquisa. Então, você não gasta 3 milhões em um país sem antes você entender qual é o perfil do seu cliente. Então, a dica antes, contrata uma consultoria especializada, estuda, venha ver primeiro, faça teste, não começa nada grande, começa alguma coisa pequena, depois devagar você vai expandindo. Tem muita gente que eu brinco, eu falo, finge que você está aqui. Começa com uma presença de um endereço, divulgando o seu produto aqui como se você estivesse, e aí conforme você vai vendo qual é o resultado, aí você vem mesmo, porque Uhum. é difícil você começar um negócio fora sem ter o conhecimento local. Sim. Não, faz sentido. Carol, hoje vocês também atendem outros públicos latino-americanos ou de outras geografias, ou de fato, grande maioria brasileiros no escritório? Nós temos todas as nacionalidades. Antes da pandemia, que as pessoas vinham muito presencialmente, era engraçado a recepção, né? Porque a recepcionista fala português, mas os clientes são brasileiros, aí falava, oi, bom dia. Aí um responde, hi, good morning. Aí veio, olá, como estás? Aí veio um outro que é um árabe. Então, assim, a gente tem uma mistura muito grande de nacionalidades. Óbvio que o brasileiro, com certeza, lidera, deve ser 90% dos nossos clientes devem ser brasileiros, e os outros 10 espalhados pelo mundo. Entendi. Mas você percebe alguma diferença entre esses clientes brasileiros em termos de cultura é meio que óbvio, mas assim, em termos de como faz negócio, como lida com a burocracia americana, como é que você vê essa diferença assim? O que o brasileiro tem de diferente Total. Tem brasileiros e brasileiros, né? Tem aquele brasileiro super certinho, que ele quer fazer tudo mais certo do que já fazia no Brasil, e tem aquele brasileiro que, infelizmente, já chega e fala: olha, eu não quero pagar imposto, faço tudo errado no Brasil, quero seguir a mesma forma. Tá difícil. Aqui você seguir dessa forma vai ser um pouquinho complicado. E não acaba pagar imposto nos Estados Unidos é bem mais grave que no Brasil, né? então, e você ainda tem assim uma série de benefícios aqui, né? Todo mundo fala, poxa, meu filho vai para a escola de graça, as ruas são perfeitas, eu tenho segurança, tenho uma série de coisas que o país me oferece, então por que não pagar o imposto devido? Mas é engraçado, Pedro, que cada nacionalidade tem uma característica assim, bem específica. Então, a gente chama de hispanos, né? Que seriam aqueles da América do Sul e Latina que não falam o português, mas falam espanhol. Eles são super, assim, são meio mais acuados, são mais medrosos, não têm coragem, montam muito poucos negócios, não é pessoas que abrem empresas. Quando fazem alguma coisa, é sempre alguma coisa na área, tipo, abre um restaurante que vende comida da Guatemala, da Venezuela. Então, tem, obviamente, mas são exceções, grandes investidores que investem no mercado imobiliário, etc. Mas a maioria tem esse perfil. Aí você vai para o pessoal, vamos falar dos árabes, né? Aquela região do Middle East. Uhum. 90% deles abrem loja de carro. Todos os car dealers que são lojas de carro, a maioria deles são ou de turco, ou de libanês, ou de algum daqueles países lá no Middle East. O brasileiro, ele hoje está em tudo quanto é lugar, mas também tem hoje, especialmente, um foco grande que é o mercado imobiliário. O que tem de brasileiro vindo para cá, comprando terreno, construindo casa, fazendo condomínios, ou comprando casa para fazer aquele flip que a gente chama aqui, reformar e vender, é muito grande. O europeu também é um outro perfil completamente diferente. O europeu é um cara mais despojado, já se envolve também bastante em negócios, mas você vê um perfil menos preocupado, assim, o brasileiro, ele quer vai atrás, quer ganhar, quer montar, começa 10 negócios ao mesmo tempo. Nós somos únicos. É difícil comparar o brasileiro com qualquer outra nacionalidade.
Legal. Não, interessante. Ô, Carol, a gente está se encaminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes de terminar, eu queria perguntar para você o que que você diria para Carol de 99, vivendo tudo que você já viveu aí nos Estados Unidos, que, digamos, ela não sabia naquela época, e que faria a vida dela ser, digamos, mais fácil, mais tranquila durante essa jornada. Tem algum conselho que você daria para essa Carol do passado? Olha, deixa eu até pensar. Eu sempre gosto de falar uma coisa, Pedro. Apesar de todos os problemas e dificuldades, eu faria tudo de novo da forma que foi. Porque eu aprendi muito. Eu aprendi com todas as dores. Eu não tinha ninguém para falar para mim, Carol, faz isso, Carol, faz aquilo, como eu faço com o meu cliente. Acho que por isso que eu sou tão preocupada em orientar e tudo. Eu falo, cuidado, não faz. Sabe? A pessoa me liga e fala, não, de jeito nenhum, como se fosse comigo. Porque eu não Uhum. tinha ninguém para me orientar. Então, eu acho que a minha jornada, o que me fez ser a pessoa e a profissional que eu sou hoje, foi ter feito tudo como eu fiz. Então, eu acho que assim, eu ia lá e tentava, uma coisa dava certo, a outra eu quebrava a cara. Caía, levantava, me ralava todo, subia de novo. Agora eu vou tentar assim. Então, foi por tentativas. Então, com tantos erros, eu acabei aprendendo muito. E eu sou muito Legal. curiosa, né? Então, acho que foi uma grande vantagem, o que fez, me destacou foi eu não aceitava, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Aonde está a lei que diz que não pode fazer isso? Quem disse que não pode fazer? E eu ia atrás, eu fui descobrindo coisas, inclusive, para a comunidade brasileira. O brasileiro, ele, quando era indocumentado, ele não podia fazer um financiamento, ele não podia ter bens, não podia ter nada. Então, eu fui mexendo e tirando coisas do fundo do baú que estavam dentro da lei, por exemplo, da Receita Americana ou da lei da imigração, e fui trazendo, e foi dando certo. Então, hoje eu tenho uma série de réplicas, né? Um monte de ex-funcionários que abriram escritórios, ex-parceiros, e eu vejo assim, eu fico muito orgulhosa de ver que eles seguiram o mesmo caminho, falam da mesma forma que eu falo, orientam da mesma forma, e isso é, acho que, muito gratificante. Então, assim, eu acho que talvez um conselho seria ter sido menos teimosa, ter, ter talvez tentado buscar informações, que eu não acreditava em ninguém, eu falava, não, não é assim, eu vou atrás, é do jeito que eu acho. Mas eu acho que no final deu certo. Então, acho que o conselho que eu dou hoje para quem quiser vir para os Estados Unidos é se planeje, estude o que você quer fazer, converse com uma pessoa que realmente pode dar uma assessoria qualificada, porque isso vale ouro. Você vê a diferença que faz de uma pessoa que vem bem orientada, bem planejada, e aquela pessoa que vem, tipo, já chega tropeçando. Já chega já Uhum. tropeçando e se ralando, como eu fiz muito. Sim, sim. Não, legal. Mas, Carol, eu queria te agradecer demais pelo papo. Acho que foi super interessante a jornada, acho os conselhos, acho que nosso público vai adorar em termos de experiência de vida e também de conselhos, enfim, sobre empreendedorismo, sobre a planejamento aí para negócios e também para a vida. Então, eu queria te agradecer demais por ter vindo e ter compartilhado tudo isso com a gente. Espero que você tenha também gostado aí da conversa. Gostei muito, Pedro. Obrigado pelo convite. Quando quiser conversar mais, quiser saber de temas de contabilidade, de planejamento, é só me chamar. Será um enorme prazer estar aqui com você novamente. Ó, a gente vai chamar, tá? A gente gosta de trazer convidados repetidos e acho que você tem um leque de assuntos bem interessantes aqui para nossa comunidade. Pode ficar tranquilo que um dia um convite chega de novo, tá bom? Tá bom, E- então. Um abraço, obrigada e um bom dia. Obrigado, obrigado, Carol. Bom dia. Gente, chegamos ao final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Dentro de alguns dias voltamos com muito mais. Um grande abraço e até lá. Até mais.